eu não tenho dificuldade de celular, mas tem crente que, se não vir o pastor com a Bíblia de papel, né, já não escuta mais, porque a palavra de Deus está no papel. Então, eu quero compartilhar com os irmãos, né, nessa oportunidade aqui, algo que, ao mesmo tempo que é a temática, né, do aniversário da igreja, é um texto também que me toca bastante, que está lá em Isaías 61. Jesus, ele chega até a fazer uma releitura, obrigado, irmão. Jesus chega até a fazer uma releitura desse texto lá em Lucas 4, e é uma mensagem, né, que Jesus deixa ali, que me toca bastante, porque não sei você, mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu me perguntava, né, para que uma igreja existe? E crises, né, como aquela, né, do pastor para quê, eu tenho não sei se é por isso que eu gosto de estudar letras, né, assim, não sou fã de gramática, né, para mim a gramática é como uma necessidade. Eu gosto mesmo de escrever, de falar, de ler, mas assim, o significado das palavras. Até porque hoje em dia, não sei se você já reparou, que assim, hoje em dia qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, como, por exemplo, um grupo, digamos, tem que ter cuidado, porque eu não sei se eu posso falar que eu sou preto, se eu sou negro, né, se eu sou marrom, né, crioulo, acho que não pode, né, o lado vem de fora. Então, eu não sei mais o que a gente pode falar hoje em dia, mas alguém, né, escurinho, né, não, escurinho é racismo também. Então, alguém de repente, né, com o mesmo tom de pele que tem, às vezes se acha no direito de desqualificar alguém que tem a pele mais clara, e diz que isso não é racismo, né? Aí você vai no dicionário e vai ler o que é racismo, aí empolga a mente. Aí você começa a perceber que assim, as palavras parecem que elas significam qualquer coisa. E numa época em que as palavras significam qualquer coisa, você vai ver um cara na internet dizendo: a igreja sou eu. É como se o tijolo dissesse: eu sou a casa. Aí tu fica assim: oi? Entende? Então, hoje, né, pela manhã eu estava... Quer dizer, ainda estamos pela manhã, né? Eu cheguei atrasado, mas é pela manhã ainda. E assim, ainda bem que o pastor da igreja não é meu pai. Meu pai, ele conta cada minuto. Entende? Assim, meu pai é aquele militar da antiga mesmo, né? Meu primeiro presente foi um disquinho com um cisne branco. Pra ter uma ideia, o perfil do cara. E aí, hoje pela manhã eu estava lá na primeira em Jardim Paraíso, e eu estava falando, né, sobre os livros que a gente tem vendido. Um dos que mais saiu lá foi Burrice Espiritual. E o que menos saiu foi o Pastor Pra Quê? Até porque é o livro que menos vende. E um irmão chegou para mim e perguntou sobre o assunto, e aí eu fui contando para ele, né, que assim, é um livro que nem pastor e nem ovelha gosta, na maioria das vezes, né, porque é aquela questão de você buscar o significado das palavras. Quando eu escrevi o Diácono Gente Boa, né, Antônio Soares foi um incentivador, e eu lembro dele ligando para mim, falando para eu escrever. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro, né? Antes que você pense que eu tenho, eu ainda não tenho, entende? Mas dependendo do que você fizer, quem sabe eu saio rico daqui hoje. Mas aí Antônio Soares: não, vai lá, faz, não sei o quê. Eu fui sem fé, mas como diz o pessoal da Universal, eu fui na fé dele. E aí eu publiquei, é o livro que mais tem saído. E aí eu conversei até com alguns irmãos, eu não sei se pastor pra quê não sai, porque eu falo pastor pra quê, né? E aí esse pessoal não gosta do título. E o diácono gente boa, né? Passa a ideia de que, né, o diácono é gente boa, e aí esse cara já adquire negócio. Mas aí falando com eles sobre esse assunto, você verifica que assim, qual o significado da palavra pastor? Qual o significado da palavra diácono? O que é essa igreja? E hoje em dia parece que o significado das palavras não tem mais muita utilidade. Outro dia eu estava conversando com o ChatGPT sobre o que é uma mulher. Eu cresci entendendo que era óbvio isso, mas hoje não é mais. Se um camarada de barba e lenço chegar para mim e falar que ele é mulher, e eu disser que ele não é, minha vida vive no inferno. Aí se eu perguntar, seu vô, se eu perguntar onde está teu útero, rapaz, dá uma confusão. Aí eu conversando com o ChatGPT, eu falei: mas a pelve feminina é igual à masculina? Não. As variações hormonais, né, são iguais? Até porque o homem é a mesma coisa todo dia. Então, assim, mas assim,
pergunto de novo, o que é ser mulher? Aí vem aquele papo de ser mulher, aquilo que você quer ser, tudo e tal. E nessa brincadeira, né, bota uma mulher trans e uma mulher cis. Eu descobri que eu, né, sou um homem hétero, cisgênero, binário. E aí nesse caso, espero não ter, porque está gravado, se eu falei alguma coisa errada já é. E aí nessa situação, eu não sei se dá para perceber, eu sou um reacionário por pensar assim. Eu sou um cara cheio de ódio por pensar assim. Gente que nunca me viu, que não conhece a minha história, já tem preconceito contra mim. Porque eu estou vivendo numa época que eu sou livre para pensar igual a todo mundo. Se eu pensar diferente, eu sou um inimigo. E aí, numa época como essa, como é que a gente tem paz na convivência eclesiástica? Entende? Aí é o que eu estava conversando com esse irmão lá. Falei, tenta se colocar no lugar de um pregador que ele prega para um pessoal que quer viver igual antigamente e um pessoal que quer viver igual ao futuro. Não tem como você agradar gregos, troianos e baianos. O certo seria o quê? Todo mundo convergindo para os princípios da palavra. Porque mal ou bem, mesmo que a gente tenha uma dificuldade de interpretação, a gente abre uma Coca-Cola, uma garrafa de café e a gente tenta entender o texto. Agora, quando cada um já vem com o seu pressuposto, aí a gente já diz que o apóstolo Paulo é machista, né? A gente diz que a igreja de Atos era comunista, a gente já começa a dizer um monte de coisa, colocando na época uma coisa que a época não tinha. E olhando, né, para Isaías 61, eu penso que nós somos a comunidade do reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Acredito que qualquer pessoa que tem vivência com igreja sabe que igreja local e reino são duas coisas diferentes, né? Eu estava conversando com um rapaz hoje, um seminarista, ele falando que ele quer ser igual a Mateus, né? Ele quer largar tudo pelo ministério. Eu falei, cara, olha só, se Deus falar claramente, beleza. Agora imagina você ter um plano de saúde da tua mãe idosa e você depender disso. Sem falar que o ofício pastoral é um ofício que desagrada. Pensa bem. Enquanto você fala assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, tá de boa. Só que no mesmo contexto, tá, mulheres sendo submissas aos nossos maridos. Aí já dá ruim. Entendeu? Ou seja, quando você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, beleza. Agora quando você fala, trazendo todos os dízimos, não, porque o dízimo é da lei. Então, ou seja, você, querendo ou não, você vai estar numa situação em que, se você depende, né, daquele dinheiro para você sustentar a sua mãe velha, vai complicar, né? Até que ponto você vai ser profeta? Até que ponto você vai expor as escrituras, mesmo que seja contra você mesmo? Então eu não sei se dá para perceber que assim, o trabalho da igreja é um trabalho muito complicado. Por quê? Porque tenta observar um pecador ensinando pecadores a serem parecidos com Deus. A conta não fecha. Não fecha. Eu vi que a gente se identificou comigo agora. Entende? Não fecha. Entende por quê? Porque, olha só, a gente está aqui como noivo do Cordeiro. A gente está aqui para agradar o Cordeiro. Só que ao mesmo tempo que a gente está aqui para agradar o Cordeiro, ninguém aqui quer ser preso. Ninguém aqui quer perder o emprego. Ninguém aqui quer ser esculachado na escola. Ninguém aqui quer perder promoção no trabalho. Ninguém aqui quer ter dificuldade na hora de apresentar uma tese, uma dissertação, uma monografia. Então, eu não sei se você consegue reparar que, assim, nós, embora não sejamos o reino, nós somos uma ponte. Nós somos a comunidade desse reino. Nós somos a igreja, não a nossa igreja, nós somos a igreja do Messias. É claro que é normal a gente falar minha igreja, sua igreja, no hino a gente fala, né? Vou para minha igreja, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, a igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja é de Cristo. E pode parecer óbvio isso que eu estou falando. A minha geração da década de 80 tinha isso muito tranquilo. Hoje é um pouco mais complicado. Numa época que um crente fala, a igreja sou eu. Entende?
E aí, numa realidade como essa, somos a comunidade do Rei, somos a igreja do Messias, somos o corpo de Cristo. Ou seja, não somos o nosso próprio corpo. Nós, obviamente, somos membros uns dos outros, mas não somos o nosso próprio corpo. Ou seja, a sua mão pertence ao seu corpo, só que o seu corpo é um todo. Então, aquela unha encravada incomoda tudo. Aquela topada no chão incomoda tudo. Aquele cisco no olho incomoda tudo. Aquela ferroada de uma formiga incomoda tudo, por menor que seja o órgão. Então, você, por exemplo, vai reparar que se nós somos a igreja do Messias, o corpo de Cristo, a comunidade do Reino, nós fomos capacitados, assim como Ele, para proclamar aquilo que Ele foi ungido para fazer. É claro que a palavra, a Karina mandou para você um texto que eu mandei para ela. Isso, perfeito. Aí eu tentei fazer uma paráfrase. Se tiver algum problema teológico, pastor, desculpa, tá? Mas como era aniversário da igreja, eu tentei fazer algum tipo de adequação aqui. E eu vejo que vocês se denominam de Bibiçã, né? Aí eu botei Bibiçã também. Aí nesse caso, observe bem. O Senhor Jesus, Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre Ele. Se a igreja é corpo dele, então você percebe que a investidura que Ele recebeu está sobre a igreja dele. E aí eu não sei se dá para perceber a responsabilidade. É como eu passei 2 semanas como professor substituto, né, de uma senhora que estava com licença médica. E graças a Deus ela voltou. Estou falando graças a Deus mesmo, eu pedi muito a Deus para não desejar que ela demorasse, né? Mas assim, porque, como eu posso dizer, a nossa felicidade, né, não pode ser à custa do sofrimento ou da tristeza de alguém, né? E aí nesse caso, minha hora vai chegar. E aí, enquanto eu estava lá com eles, eu sempre me lembrava a mim mesmo de que o professor sou eu. Professor sou eu. E aquele garoto, ele pode fazer qualquer coisa. Se eu fizer a mesma coisa, o professor sou eu. Trazendo para o nosso contexto, todo mundo no seu trabalho, todo mundo na sua rua pode fazer qualquer coisa, mas o crente é você. E eles vão lembrar disso. Vão lembrar. Entende? Então, por exemplo, eu estou lembrando, eu já falei aqui para os irmãos, eu não me apresento como pastor, não me apresento, tá? Eu prefiro que as pessoas me conheçam, e aí depois elas sabem que eu sou pastor, do que elas, pelos preconceitos que elas têm com o pastor, né? Elas já vão ter ódio de mim sem saber, claro, embora elas que têm amor, né? Eu sou fundamentalista, terrorista. Mas agora, diante de uma situação dessa, estou eu lá no meu trabalho. Você acha que ninguém está me vendo? Você acha que ninguém comenta nada sobre mim? Você acha que ninguém repara nada? Claro. Você acha que ninguém viu um vacilo meu? Você acha que ninguém comentou sobre um vacilo meu? Claro. Você acha que meus vizinhos não sabem mais da minha vida do que eu? Sabe? Eu que finjo que não percebo, mas eu sei. E aí eu tenho que lembrar sempre, o crente sou eu. Então, nós somos a comunidade do Reino, nós somos a igreja do Messias, nós somos o corpo de Cristo. Então, tudo aquilo que Ele veio fazer é para nós continuarmos. Aí olha o peso do que é ser igreja. Por isso que, assim, se tem um negócio que para mim, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre. O período da pandemia, em que eu vi os crentes brigando uns com os outros por causa de política, eu fiquei triste porque eu pensava o seguinte: a cada dia, não sei vocês, eu parei até de assistir de entrar no Facebook nesse período, porque parecia um ritual. Eu não podia ver uma fotografia em preto e branco que eu já pensava, esse foi para subir a câmera. E aí, nesse caso, eu evitava olhar. Aí, enquanto tem gente lá, olhem pelo papai, mamãezinha, que saudade, não sei o quê, está um chamando o outro de gato, o outro chamando o outro de jumento, e os dois crentes. Aquilo me subiu na raiva, lembrando, né, da palavra da irmã Selma agora há pouco. Essa gente não consegue perceber que a missão delas
é buscar e salvar quem está perdido. A missão delas é consolar, é confortar. E elas, pelo contrário, estão fazendo um circo, um espetáculo na internet para pessoas que estão pedindo oração. E entende a cena? Aí eu olhava para aquilo e pensava, como é que pode um negócio desse? Mas aí é a falta de consciência de quem a gente é. Eu estava vindo agora como motorista do Uber, e aí eu estava falando com ele, né? A gente passou por uma experiência muito legal. Um ex-colega meu do seminário, não é mais batista CBB, ele estava em outra igreja. Geralmente o batista da CBB, quando o pastor faz isso, ele fala que o cara abriu uma igreja para ele, né? Mas assim, olhando para o trabalho dele, eu vejo que assim, ele tem menos dor de cabeça para realizar uma tarefa, né, do que eu teria. E aí isso botou a igreja na rua. Imagina, domingo, igreja, uma igreja tradicional, rua, domingo, hora de culto. A igreja estava na rua, um monte de gente de um lado, um monte de gente do outro. Aí o pessoal pedindo para o carro reduzir, o motorista reduziu. Aí veio uma menina aqui, eu dei aula para ela, né, nessas 2 últimas semanas, a Nicole. Ela lembrou de mim e me ofereceu uma bandeja com cachorro quente. Aí eu peguei, né, porque tem gente que tem pavor de voltar a ser pobre. Eu já sou pobre. Mas assim, eu tenho pavor de voltar a ter 60 quilos. Então eu não quero ter 60 quilos nunca mais, né? Então eu como até sem fome, gente. Se tem algum psicólogo aqui, eu sei, preciso de terapia. Quem não precisa, não é mesmo? Mas aí peguei o cachorro quente. Aí me despedi dela, tal, aquela coisa toda. Aí veio um outro rapaz com pão. Aí eu olhei assim, pô, manteiga eu tenho em casa, pô. Mas, bora. Aí eu peguei também. Aí a gente tá indo. Aí o outro um biscoito. Peguei o biscoito também. Comi isso tudo, gente, no meio do caminho. Aí nesse caso, eu conversando com ele, falei, não tem como esquecer essa igreja. Não tem. Porque a igreja só pede, você que vai para a igreja que dá. Entende? Agora pensa comigo, pensa na cena. Pastor Rubiano fala assim, irmãos, Deus colocou no meu coração de nós fazermos um trabalho para nós impactarmos o nosso bairro. Com quê? Nós vamos oferecer, e até o pão estava com queijo, gente. Eu pensei que era com manteiga, olha como é que eu sou ruim. Aí nisso, eu sei que é ruim, gente, tem que falar ruim é mais gostoso, desculpa. E aí nesse caso, até porque hoje em dia não existe mais falar errado, né? É adequado ou inadequado. Então não estou falando errado. Agora, voltando para cá, coisa boa, né, gente? Coisa boa, né? Você não tem mais a pressão que tinha antigamente. E aí, nesse caso, enquanto eu estou lá pensando, né, nesse caso, alguém fala assim, mas a gente vai tirar do caixa da igreja. A gente vai tirar dinheiro do caixa da igreja, da nossa igreja, para dar pão com manteiga e botar queijo. Essa gente pensa que a igreja existe para falar de Jesus. O carioca fala Jesus com X no final, né? Quer dizer, eu não sei se é X ou se é H, porque é questão de fonema, é outra coisa. Mas assim, o paulista ri da gente. E aí nesse caso, pensa na dificuldade para conseguir convencer as pessoas de tirar dinheiro, para não ter retorno nenhum, se a gente pensar, né? Porque na nossa cabeça é dinheiro que está sendo gasto. Só que o nosso negócio é gente. Nosso negócio é gente. O caixa está vazio, mas um monte de gente salva. O caixa está vazio, mas um monte de casamento restaurado. O caixa está vazio, mas um monte de gente liberta das drogas. O caixa está vazio, mas muitas vidas transformadas. E se Deus quiser que a gente faça mais, queremos mais dinheiro. Porque isso não é problema nosso. Mas qual é o problema? A gente é a nossa igreja. O problema é nosso. A gente pega o fardo. Como a gente não tem poder de fazer o dinheiro render, a gente tem que segurar. Agora, se a gente entendesse a igreja de Deus, o poder é de Deus, a missão é de Cristo, eu só estou continuando o que Ele começou. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Por isso que a gente carrega fardo pesado, porque a gente não está fazendo o que Ele mandou a gente fazer. A gente não está cumprindo a missão que Ele começou.
A gente está mantendo uma estrutura, uma instituição, a gente é modo de falar, tá, gente? Eu não vivo aqui com vocês, né? Mas pelo pouco que eu conheço de crentes de igreja, a maioria das nossas preocupações é o quê? É o domingo à noite e o caixa. Observa bem. Como é que a gente mede se uma igreja está boa ou não? Muita gente no culto e dinheiro no caixa. Só que é o seguinte, muita gente no culto e dinheiro no caixa pode ser algo muito bom para a nossa carne e para o nosso ego. Pode ser evidência da ação de Deus? Claro que pode. Desde que esse muito dinheiro e essa grande frequência não apague o tal do está escrito, né? Numa época que até a Xuxa quer dizer como a vida tem que ser. Eu vivi para ver isso. Mas tudo bem, gente. Olha, tem coisa que está acontecendo no Brasil que se os crentes pegassem a máquina do tempo e fossem só 10 anos atrás, nós não acreditaríamos. Não acreditaríamos. Outro dia eu estava discutindo sobre Malacói, né, a respeito de prática homossexual com o irmão à luz da Bíblia. Eu disse esse cara há um tempo atrás, a gente sempre viu esse negócio como algo que não é natural. Mas assim, hoje eu tenho que pesquisar para conversar com o cara. Algo que a própria anatomia já deixa claro. Mas, né? Então, aí eu lembrei de uma música do Humberto Gessinger, quando ele fala, né? Eu começo a achar normal quando um boçal atira bombas na embaixada. A gente vai se sensibilizando de uma tal forma que coisas que eram absurdas hoje são normais. E o que era normal hoje é absurdo. Engraçado isso, né? E aí, nessa situação, você pode pensar que não, mas eu tenho Isaías 61, tá? Só que eu estou aplicando Lucas 4 e estou trazendo para a gente aqui. E aí, nesse caso, observe bem a situação. A dificuldade, às vezes, que é para conseguir convencer as pessoas do óbvio. O negócio da igreja é gente. O negócio da sapataria é sapato. O negócio da farmácia é medicamento, é droga legalizada. Agora, o negócio da igreja é gente. Jesus veio por causa de gente. Morreu na cruz por causa de gente. Ressuscitou por causa de gente. Preparou o céu por causa de gente. Vai fazer com que hajam novos céus e nova terra por causa de gente. Eu concordo para você. Por mim, eu acho um bom negócio. Se a igreja fosse feita de samambaia, eu acho que ia ser mais fácil. Está dando para entender? Eu acho que se tivesse um céu dos cachorros, ia ser mais tranquilo. Mas agora Deus quis fazer isso com gente. Vocês estão vendo? Pega o teu cachorro, coloca dentro da mala do carro, deixa ele lá 2 horas e abre. Ele sai com o rabo banando. Bota o saco lá dentro e tira ela 2 horas depois. Estou falando? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a respeito desse assunto, né, sopro também, tá, gente? Para que ninguém pense que eu sou machista, misógino e assim por diante, né? A respeito desse assunto, é interessante, né? Não, e é legal que as pessoas falando misoginia e não sabem nem o que é misoginia, mas tudo bem. Mas, voltando para cá, a respeito desse assunto, eu não sei se você consegue raciocinar comigo que se nós somos, né, a comunidade do reino de Deus, se nós somos a igreja do Messias, se nós somos o corpo de Cristo e fomos capacitados para proclamar as boas novas que Ele começou a proclamar também, ao mesmo tempo que nós temos o privilégio, nós temos a responsabilidade de anunciar a restauração de uma humanidade caída. E aí, assim, agora, como eu prego gritado, então as pessoas já acham que eu tenho raiva, né? Como se as pessoas que falassem tranquilamente, elas tivessem um bom coração. E em relação a isso, né, o que eu aprendi isso na sessão. Na sessão eu falava com a voz grave e encostada, para parecer que eu estava calmo, embora eu estivesse nervoso. No culto eu estava à vontade, mas eu estava falando como quem estava nervoso. E aí, nesse caso, né, brincadeiras à parte, quando eu e você, né, nos deparamos, né, com essa responsabilidade, vamos pensar o seguinte: pensa naquele cara que
com seus 8 anos, né, chorava muito, era muito sensível e tudo tal, e os coleguinhas da escola, eu sei, para quem estudou Milético, eu sei que não se deve se debruçar no público, eu sei disso, tá? Mas assim, já passei por conselho mesmo, agora tá tudo quieto. Aí, voltando para cá, pensa comigo o seguinte, aquele garoto de 5 e poucos anos, né? Aí ele chora, né? Ele faz uma manha, uma coisa assim, aí os coleguinhas na escola começam a chamá-lo de uma determinada coisa. Ele não tinha nem isso em mente, ele só estava chorando. Ele só tinha um pouco mais de sensibilidade do que outras crianças. Mas aí todo mundo começa a botar pilha. Aí vai botando pilha, botando pilha, botando pilha. Aí daqui a pouco um coleguinha da rua ou da escola começa a acariciá-lo, alisá-lo, alguma coisa do tipo. Aí daqui a pouco ele já não se enturma mais com os colegas, porque os colegas caçoam dele. Ele consegue se enturmar com as meninas. E o papo das meninas é o quê? Né? Trigonometria. Aí nesse caso, ele fica naquele papo com as meninas. Qual é o assunto? Quais são os filmes? Quais são as séries? Aí chega aquela situação, claro que alguém vai dizer que isso é biológico, né? Por exemplo, ninguém nasce homem nem nasce mulher, mas quando é gay, nasceu gay, tá tranquilo, de boa. Aí nesse caso, por exemplo, chega um momento, né, em que o indivíduo ele fica naquela crise. Olha, eu não sou o que eu queria ser, sou o que eu não me sinto à vontade para ser, eu vou pegar um caminho. Só que por mais que essa pessoa se esforce, aquela pessoa com aquela estrutura biológica, cromossômica, anatômica, masculina, por mais que ela se esforce, ela não vai mudar cromossomicamente. Ela pode até alterar alguma coisa anatomicamente, mas se daqui a 200 anos alguém for pesquisar a ossada, vai ver que, poxa, essa estrutura física aqui é de quem pode parir, não é igual a outro. E aí, diante daquela situação toda, é o tal do 666 que nunca vai ser 7. Pensa na angústia de alguém que quer muito uma coisa e não vai ser mais. Vou dar um exemplo para vocês. Onde eu trabalho, todo dia eu olho e vejo o prédio da escola naval. E aí eu lembro, né, do concurso que eu fiz, eu fui o 01 de 103 candidatos. E não passei por causa de um troço chamado má oclusão, que eu nem sabia que existia. Eu sabia que o meu queixo é meio tipo aquele rabugento do desenho, eu sabia disso. Mas eu não sabia que isso seria o suficiente, né, para me afastar de poder. Na época minha mãe estava sequelada de AVC, de cuidar de dar um plano de saúde decente para minha mãe, né, e fazer uma recalchutagem na esposa. E aí o que acontece? Nessa situação, né, diante daquele quadro, caramba, vou resolver. Aí uma pessoa, eu conheço alguém que pode ver isso na justiça e tal, e aí em vez de você pagar alguém para resolver, você fica naquela de que todo mundo se importa com você. O que aconteceu? Banho-maria, nada foi para a justiça, não aconteceu nada, e toda vez que eu passo ali, eu penso, eu não lutei o suficiente. E não lutar o suficiente é pior que não passar. É como, por exemplo, eu estou estudando agora para professor em Nova Iguaçu. Eu estou estudando civilidade, entende? Enquanto eu vou no chão, eu boto a aula para tocar, estou no computador, espero o moleque dormir, ele está na escola, eu resolvo uma coisa, eu estou estudando. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, mas naquele contexto eu não tinha feito o meu melhor. E aí não adianta eu botar na conta de ninguém. Um outro cara diria, é porque você é preto, eu sou preto, eu sou do povo pobre da pele preta, né? E aí o que acontece? Eu não me esforcei o suficiente, eu sei disso, e dói. Agora observa bem, é uma dor que é relativamente assim, dá para viver com ela. Agora, se eu quisesse ser mulher, a dor seria maior. Primeiro que essa estampa aqui, acho que ia ficar legal não, mas assim, agora, não entendi a gargalhada, mas tudo bem. Agora, em relação a isso, né, por exemplo, até porque Denzel Washington, né, com a aparência feminina não vai ficar legal, mas em relação a isso, eu não sei se dá para perceber,
essa pessoa está sofrendo. Aí alguém sobe no palanque para dizer que se importa com essa pessoa. Só que essa pessoa continua sofrendo. Enquanto a pessoa subiu no palanque para falar que está se importando, está só melhorando de vida. Hoje, por exemplo, está numa determinada instituição, trabalha poucas horas, viaja muito, ganha, faz uma assessoria aqui, uma assessoria lá, participa de um conselho aqui, um conselho lá, o dinheiro só aumenta. Aí daqui a pouco, quando vai ver, né, já está no legislativo, já está fazendo isso, já está... E o outro lá continua na mesma. O cara lá do povo pobre da pele preta continua no terreno. Mas o outro que disse que se importava, só subindo. Como diria aquela música das meninas, e o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E aí, nessa situação, observe bem a cena. Essa pessoa está sofrendo. Ela precisaria de que alguém se importasse com ela. Mas o que elas escutam dos crentes? Que elas estão com o demônio, que elas são isso, que elas são aquilo, que elas são aquilo outro. Aí você dá para perceber, o demônio não precisa que você seja de outra religião. O demônio não precisa que você seja gay. O demônio não precisa que você seja bandido. Basta abrir o coração que ele está lá. Eu, por exemplo, aqui, posso, num ato de covardia, me esconder no culto e atacar você. E você acha que é quem que está me usando? Deu para entender? Então, não sei se dá para você perceber que é o seguinte: o diabo não precisa que eu, tenha uma estátua de um determinado santo. O diabo não precisa que eu faça um despacho num determinado cruzamento. O diabo não precisa que eu traia a minha esposa, com a tia da minha vizinha. O diabo não precisa disso. Ele só precisa que eu tenha inveja de você. Só isso. Ele só precisa que eu me sinta orgulhoso por saber alguma coisa mais do que você. Ele só precisa disso. Ali, naquela brecha, ele vai abrindo uma cratera. É simples o negócio. Ele só precisa que eu tenha um olho grande e não me alimente do modo adequado. Porque a gente, na cabeça da gente, pecado é só sexo e cachaça. Olho de tandera também é pecado, gente. Eu não bebo cachaça, mas come igual não sei o que lá. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa está com um determinado problema, e esse problema é desdobramento de um pecado. Só que na cabeça dessa pessoa isso não é pecado. Então, diante desse caso, o cara ele está da porta para dentro da igreja se achando melhor que o cara que está da porta para fora. Agora, fazer igual o bispo Macedo. Pessoal, e é o outro, porta para metade, mais da metade da minha vida eu tenho de crente. A outra metade eu tenho de copo. Meus amigos de copo não me feriram a metade do que meus irmãos de fé. A metade. Diácono Antônio Soares foi um cara que eu desabafei muito com ele. E ele sabe muita coisa. Se um dia ele quiser me prejudicar, ele tem um monte de coisa. Entende? Muita coisa. E é um tipo de situação que, por exemplo, os endemoniados não fizeram com ele. Por isso que, quando a gente fala sobre se importar e demonstrar que se importa, é porque, vamos e venhamos, se a pessoa que falou que ia arrumar um advogado 0800 para mim, se importasse comigo, será que não teria resolvido a situação? Mas se importar? Deu para entender? Será que as pessoas que ficam dizendo Jesus te amo, eu também, será que realmente elas se importam? Eu estou lembrando que na época eu era membro do grupo de pastores aqui da Meritiense. O pastor Alexandre Cusmão vivia mandando mensagem pedindo oração pela Nayara. Nayara estava quase lá, né? Aí nesse caso, e a gente orando e tudo tal, e ele estava direto, E assim, e aí o pessoal orando e tudo tal. Agora é o seguinte: era minha mãe? Não. Era minha filha? Não. Era minha esposa? Não. Quem garante que eu não botei só a mãozinha ali e vida que segue? Tá dando para entender?
Agora, quando é no caso da gente, deu para entender? Então é isso que às vezes a gente, boa parte da nossa dificuldade para alcançar pessoas não tem a ver com o cérebro, tem a ver com o coração. Porque todo mundo aqui sabe o que deve fazer. Alguém que já escutou uma pregação, como odiar por excelência? Tem algum hino que ensina pra gente, tá entendendo? Como mentir com categoria? Não tem! Não tem! Então você percebe que assim, cerebralmente, todos nós sabemos o que deve ser feito. Já viu nota de empresa que não atende bem os outros, como é que é? Vem aquela pessoa nervosa, né, falando no jornal, porque que isso aqui, tá faltando água, tá faltando luz, né? Lá em Caxias a gente tem a Secas do Rio, né, que eu não sei qual é a empresa. Aí nesse caso, né, aí vem o jornal, aí tá aquele povo, aquela dona com ele na cabeça, justiça, né, aquela coisa toda, e aí diante daquele caos, a nota da empresa, porque nós zelamos pelo bom atendimento. Cara, eu não sei se aquela nota dá uma raiva, entende? E aí você olha para aquilo, vamos trazer para o nosso contexto? E é o que eu estava falando quando o irmão me perguntou, por que você botou burrice espiritual? Eu falei, irmão, olha só, eu sei que é um tom agressivo, mas pensa bem, você sabe que isso está desagradando o espírito que mora em você. Partindo do princípio que é o Espírito de Deus. Né? Você sabe que está desagradando. Você sabe que você está agradando o demônio que quer te destruir. Você sabe que está prejudicando o seu filho, que está ouvindo você. Lá em casa, por exemplo, meu filho só tem 6 anos. Mas ele não é um menino bobo. Então eu tenho que ter cuidado. Por quê? Por mais que coisas ruins aconteçam na igreja, eu sei do seguinte, olha, está todo mundo lá com defeito. Um é mentiroso, né? O outro é um irmão beliscador. Já vê aqueles caras que não elogiam a mulher dele, mas elogiam a mulher dos outros. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, tem um outro que pede dinheiro emprestado e não paga. Tem aquele que vive dando calote na cantina. Cada um tem um problema. O problema é que a gente mede os outros com a nossa régua. Esse é o problema, né? Tem o banana, tem o brabo. Pastor, deixei de ser branco para ser branco. Volta a ser branco. Entende? Então, ou seja, eu sei que todo mundo tem problema. Agora, se eu ficar comentando os problemas da minha igreja com meu filho escutando, será que ele consegue digerir? Irmão, eu sou parado pela polícia desde os 16 anos. Dos 16 anos para cá, eu nunca andei sem documento. Nunca. Já me pediram nota fiscal de bicicleta. Quase sempre eu era parado com o meu carro. Eu só não era parado com o meu carro quando eu estava com a Gisele, como se mulher não cometesse crime, né? Mas também, né, o homem, vivemos numa época que o homem é o vilão, né? Os dois beberam cachaça, mas quem abusou foi o cara, percebeu a situação? Aí nesse caso, nisso, né, estou eu naquela realidade ali, mas eu ensino meu filho a respeitar a polícia, porque a polícia do Estado não é a melhor do mundo, mas imagina sempre. Eu não sei se vai perceber. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, eu tenho uma desconfiança muito grande do Estado. Mas muito grande mesmo. Me marca, hein? Aí nesse caso, eu tenho uma. Tirou foto de me marca, né? Aí nesse caso, a respeito disso, eu não sei se você consegue raciocinar, né? Que muitas vezes, falando com essa irmã, a pessoa, ela está prejudicando o próprio filho. Eu não quero prejudicar o meu. Quando eu cheguei à minha igreja, eu falei, pastor, não quero oportunidade para pregar, não quero oportunidade para cantar, não quero aquele estresse de reunião de ensaio do Ministério do Louvor. O pessoal até me chama, mas aí o que acontece? Aí eu ensaio a música aquela semana toda, aí chega no dia, é outro tom, aí já sobe a raiva, aí tu já não adora direito. Eu falei, pastor, não esquenta a cabeça, eu estou na minha, estou de boa, eu quero que meu filho tenha raiz. Eu quero que meu filho cresça amando a Jesus. Se eu não atrapalhar meu filho, eu já estou bem. Entende? Eu sei que vocês que me conhecem há mais tempo sabem que agora que eu fico falando muito de dinheiro, né? Eu deveria ser meu filho. Até ele nascer eu não pensava. E aí o que acontece? Da mesma forma, aquela questão de igreja.
Gente, eu conheço muito problema de igreja. Eu fui de comissão para assuntos eclesiásticos, fui de comissão de ética da ordem, né? Já vi coisa do arco da velha. Só que é o seguinte, meu filho está em formação. Meu filho precisa confiar em alguma coisa. Lá na frente, quando ele começar a entender, mas aí, a pessoa da burrice espiritual, ela contamina a sua família. Entende? Seus filhos crescem com mágoa de igreja. Aí daqui a pouco são aqueles adolescentes que estão na rede social falando mal de igreja. O cara nasceu na igreja. Já viu aqueles caras com os seus 17 anos, tudo trabalhando na igreja? Aí você vê aquele jovem de 25 anos que vem do mundo, é apaixonado por Jesus. O cara que foi criado na igreja tem mágoa de Deus, decepcionado por Deus, aquela coisa todinha. O outro que vem de lá da cachaça, da maconha, da cocaína, da promiscuidade, ele é apaixonado por Jesus. Aí você vai dizer que é por causa de quê? Por causa de Deus? Não. Um cresceu pelas mães. O outro, quando veio, ele pensou o seguinte: eu estou num ambiente de gente lavada e remida. Eu quero ser igual a eles. Já viu como é que as pessoas vêm à frente quando elas aceitam Jesus? Elas vêm se sentindo indignas até. Eu lembro que uma vez, né, foi até nessa época, foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu não tinha nem 30 anos ainda, né? A Roseli, mãe do Herbert, o pessoal do SAT, não sei se vocês lembram, né? Então, aí ela até não pôde pregar numa segunda, alguma coisa que tinha aqui, aí eu vim. Nessa época, eu dirigi uma congregação no DIC, e aí o Sérgio Lopes foi cantando a segunda batista em Vila dos Teles, que era a igreja mãe da nossa congregação. E aí o pai da Elaine e da Priscila, né, que era de lá da rua São Marcos, ele foi lá por causa do Sérgio Lopes para ver o culto, teve o apelo, ele foi à frente. E aí nisso, quando ele foi à frente, eu fui e botei a mão no ombro dele. Era uma época que não precisava o pastor falar, né? Alguém se decidia, alguém já ia, né? Não, porque senão eu trabalho com o conselheiro, porque senão o conselheiro fica com ciúme. Gente, tá preguiça. Aí nesse caso, o que acontece? Havia uma pedra no meio do caminho, havia uma pedra, e ninguém tira a pedra, e só fica falando da pedra no meio do caminho. Voltando para cá, aí nisso, o seu fulano foi à frente. Aí ele olhou para minha cara, com aquela cara assim meio sem graça. Minha vida está toda errada. Aí eu falei para ele: a minha também. Eu já era seminarista, eu dirigia a congregação, eu pregava, eu já estava sendo recomendado por irmãos da minha igreja quando eles não iam pregar, como aconteceu aqui que a Roseli me encaminhou. Mas gente, ninguém vai para o céu em dia, todo mundo deve alguma coisa, todo mundo. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, isso é por causa da graça. Porque se eu fosse botar na balança, se Deus fosse igual eu sei que vocês fizeram no verão passado, nada. Jesus, espera aí, me diz o dia que eu vou morrer, que eu tento resolver essa parada aqui. Entende? Então são situações, né, que muitas vezes a pessoa não se dá conta do privilégio e da responsabilidade de restaurar essa humanidade caída. Como eu falei, o caso do cara que assim, ele faz cirurgia, ele mudou de sexo, mas lá no fundo ele sabe que ele não é o que ele queria ser. Eu vi uma matéria, né, de uma mulher trans chateada porque a policial feminina não foi apalpá-la na hora de revistar. Aí eu pergunto: que mulher gosta de ser revistada? Mas a mulher trans se sentiu discriminada porque não foi apalpada pelo policial. Então não sei se dá para perceber o anseio, o desejo. Eu não pego, não sei se você consegue entender, eu não estou pegando o caminho, né, que seria o caminho comum para mim, porque, com exceção de ser negro, né, mas eu sou hétero, sou sim, gente, pode confia. Aí acontece, eu sou hétero, né, e deixa eu ver, hétero, sou homem, né, ser homem hoje é um negócio complicado, né, eu sou um homem que entende que tem que proteger a família, que tem que proteger a esposa, tá dando para entender? Então, numa época de macho fofo, você ser homem, você dizer que é macho já é complicado. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, né, eu poderia falar assim: pô, mas esse pessoal quer ser um pessoal de primeira classe e tudo tal. Quem de repente fica levantando muito essa bola é quem ganha com isso. Essas pessoas nada mais são do que pessoas que estão com aquela sensação: alguém se importa comigo, só que não se importa.
Se todo mundo que diz que se importa com o preto se importasse com o preto, os pretos não estariam do jeito que estão. Se todo mundo que diz que se importa com a educação, se todo mundo que diz isso se importasse, a educação não seria como é. É um tal de greve daqui, greve de lá, greve acolá. Aí como é que o garoto que está na escola pública, no fundamental, todo enrolado, no ensino médio, eu por exemplo, não sei como eu terminei o ensino médio, eu não tinha física nem química. Para não dizer que eu não lembro nada das aulas de química, eu lembro de uma frase do professor Evangelino: revoando sobre as ondas do mar, no voo de liberdade, também as gaivotas estão a caminho da lua. Entende? Fernando Capelo Revola. É a única coisa que eu lembro da aula de química do professor Evangelino, que toda hora ele terminava com isso. Então, para ter mais ou menos uma ideia, como é que eu vou encarar, né, um desafio de uma universidade? Aí o meu filho, por exemplo, ele está lá, ele não tem noção de letra, ele não tem noção de alfabeto. Aí quando ele chega no primeiro ano, já tem um enunciado para ele ler. Ele não sabia o seguinte, assim, a junção das palavras, a formação da letra. O meu sabia, porque lá em casa a gente conversa sobre isso. Ele não teve tarefa de casa esse feriado, mas eu passei 2 mais 1, 3 mais 4, 7 mais 7 foi mais difícil para ele. 6 anos, passei. Não sei jogar xadrez, mas um professor de matemática falou para mim que é bom isso daí. Então eu botei xadrez lá no computador, pelo menos vendo a luzinha, eu sei jogar xadrez. E ele está se interessando pelo assunto. Por quê, gente? Porque se depender do pessoal que diz que se importa, meu filho vai fazer parte da manada. E aí quando chegar lá na frente, ele não conseguiu faculdade porque ele era preto. Porque ele era preto? Não. É porque eu não sei se foi Darcy Ribeiro que disse isso. É porque o problema da educação no Brasil não é acidente, é projeto. Aí eu pergunto, vamos pegar os professores das igrejas? Vamos fazer igual a Igreja Católica fazia alguns anos atrás, eu não sei se faz ainda. Havia lá em Caxias o pré-vestibular para negros e carentes. Vamos dar para o povo pobre paridade de armas para poder melhorar de vida? Em vez só da gente dar bolsa de compra, vamos ajudar o pessoal a não ficar precisando de bolsa de compra? Porque eu não quero vale gás, eu não quero vale carne, eu não quero bolsa família, eu quero dignidade para sustentar minha família. Eu quero ter preparo intelectual para poder conseguir com paridade de armas competir com o mercado. Mas alguém tem que trabalhar na base da pirâmide. Então, tem um pessoal que a gente vai encher de amiga, a gente vai encher de MC Pipoquinha, a gente vai encher de novela, a gente vai encher de Big Brother. Nossos filhos, a gente fala de todo tipo de família, mas a nossa é tradicional. Nós temos nome e sobrenome. Nós conhecemos quem são os nossos bisavós, tetravós e não sei quantos vós lá atrás. Agora esse pessoal é a mãe dos cadinhos. É o cadinho de 1, é o cadinho de 2, é o cadinho de 3, é o cadinho de 4. Eu não sei se dá para você perceber. Quem se importa? Eu sei que Jesus estaria chorando por isso. Eu não acho que Jesus estaria gastando energia com quem canta domingo à noite. Eu não sei se Jesus gastaria energia com quantos nets o pastor Roberman concluiu a mensagem. Eu não sei se Jesus gastaria energia discutindo a cor da parede enquanto tem cracudo lá fora. Agora eu pergunto, a gente está pronto para essa conversa? As pessoas, elas querem ouvir pregações assim? A gente quer o Deus vai fazer a profecia. Deus vai escovar seus dentes. Entende? Deus vai procurar emprego para você. Deus vai te dar banho. Deus vai lavar sua cueca. Então, as pessoas, elas têm aquela ideia de que Deus vai fazer tudo por elas. Irmãos, tudo que eu tenho é o que eu plantei. Por que eu não tenho dinheiro? Porque eu não investi nessa área. Eu investi no meu ministério. Se ele foi bem aproveitado ou não foi aproveitado pelas igrejas por onde eu passei, Deus não tem nada a ver com isso. Eu não plantei em determinada área. Aí as pessoas, elas querem ter um casamento bom, mas elas não querem plantar. Elas querem ter um filho melhor, mas elas não querem plantar. Elas querem ter um relacionamento melhor com os pais, mas elas não querem plantar. Elas querem ter uma igreja vibrante, mas elas não querem plantar. É tipo, por exemplo, quem aqui treina a academia sabe do que eu estou falando. Chega novembro, começa a chegar o povo do Projeto Verão. O shape do verão. O shape do carnaval.
Eu nunca ouvi tanto shape igual no final do ano. Aí vem, aí tá lá, aquela história, tudo suado, e vamos, tá. Aí dezembro já tá sumida. Janeiro volta. Chegue pro carnaval, Aí deu março, já começou a dar diminuição. Abril, você não precisa revezar aparelho com ninguém. Sabe por quê? O povo quer mágica. As pessoas querem mágica. Agora há pouco eu estava numa oração com os homens lá da igreja. Aí o irmão pediu oração sobre questão de saúde. Falei, Senhor, aquilo que tem a ver com milagre, que está além da capacidade dele, opera o milagre. Mas agora, aquilo que é responsabilidade dele, dá discernimento a ele, para que ele perceba, porque se ele não tiver esse discernimento, vai continuar pedindo, vai continuar clamando. Tem uma frase que eu sei que os crentes não gostam de ouvir: Deus não é suas letras. E sem racismo, e sem misoginia, e sem machismo, por favor. Eu sei que eu sou relacionado, eu sei que eu sou nostálgico, eu sei disso. Então, nesse caso, gente, 11 e 14 já, há uma coisa, a Ian, eu pedi a Ian por favor, ela falou que ia falar com alguém sobre, se ninguém respondeu porque ela não falou, eu vou perguntar aqui. Então, nesse caso, em relação, né, ao que nós estamos acertando aqui, eu não sei se dá para você perceber. E às vezes as pessoas, sabe, que a gente às vezes até pode achar que são as mais problemáticas, às vezes são as que mais estão precisando. Porque o Chorão, ele tinha uma frase, né, agora eu não lembro qual é a música, que faz muito sentido. Se eu já falei isso aqui, eu peço desculpa. O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Nada está bom para quem está mal. Agora, quando a pessoa está bem, ela não vai gastar energia com coisa ruim. Ela está curtindo, ela está tirando proveito. Então, não sei se dá para perceber que, assim, se nós nos importarmos mais, nós vamos até sofrer menos. Porque nisso você olha assim, poxa, aquele irmão, de repente ele está passando por uma determinada dificuldade. Eu vou orar por ele. O que deve estar acontecendo com ele? Na aula de... agora eu não lembro se foi de língua portuguesa ou produção textual, a gente estava lendo a música Epitáfio, né? Lá acho que pro 7º ano. E aí tem uma frase, né, dessa música do Titãs que diz: cada um sabe a alegria e a tristeza, né, de ser o que é, uma coisa mais ou menos assim. Em que você às vezes está vendo aquela pessoa e você não sabe se ela não se perdoa. Eu conheci uma senhora de 60 anos, ela não se perdoava de um aborto que ela fez na juventude. Imagina uma pessoa com 60 anos que não esquece que fez um aborto. E como é que você fala para a pessoa se perdoar? Porque ela sabe teologicamente, cognitivamente, que Deus a perdoou, mas ela não consegue se perdoar. Isso se desdobra na igreja. De repente, aquela moça que queria casar com aquele rapaz, mas teve um problema naquela situação ali, e como prêmio de consolação ela casou com o outro. A gente não consegue entender, mas ela não consegue digerir isso. Ou de repente aquela pessoa que assim queria muito determinada coisa e não conseguiu, e tem que viver com aquela perda. Alguém que de repente perdeu um filho. Ou seja, cada um de nós carrega um tipo de sofrimento, um tipo de dor, um tipo de dificuldade, e nem todo mundo tem maturidade para digerir isso, e muitas vezes faz o quê? Desconta em alguém. E aí muitas vezes aquela pessoa que está lá fora, que te chama de crente safado, às vezes aquela pessoa ali é uma pessoa magoada com um pai crente, às vezes é uma pessoa magoada, né, com uma mãe que era de oração. Quer ver uma coisa interessante? Eu falei aqui, né? Meu pai é militar, e se a gente falar que ele é aposentado, ele fica com raiva, né? Então ele foi reformado como suboficial de marinha, e aí nesse caso, né, falando sobre isso, né, sobre a ideia que a gente tem do relacionamento com Deus, foi difícil eu ter um relacionamento com Deus, Pai, de um modo assim,
está me faltando aqui a palavra, eu tenho que ter cuidado porque meu pai ouve o que eu prego, ele até fala que a minha pregação é muito contundente, né? E assim, está difícil aqui de encontrar uma palavra, mas é algo mais ou menos assim. A ideia que eu tenho de pai é aquela pessoa do tipo, tirou 9 e podia ter tirado 10. Eu, por exemplo, cresci sendo sempre um dos primeiros alunos da turma. Eu fui orador em todas as etapas do ensino fundamental, médio e superior. Então, o que acontece? Graças a Deus eu sempre me destaquei. Mas eu percebi, depois com o passar do tempo, que boa parte desse destaque tinha a ver com aquele menino que queria sempre agradar o pai. E quando eu falo isso, né, eu me emociono porque eu lembro do meu filho. E eu sei que o meu filho às vezes chega para a mãe e fala assim: mamãe, será que o papai vai ficar orgulhoso de mim? Eu tinha medo de apanhar, o meu filho tem medo de não ser um orgulho para mim. Olha a diferença. E aí quando eu vejo aquela criança olhando para a minha cara, meio que assim, dependendo do que eu falar, dependendo do que eu fizer, ele vai ter uma ideia de quem ele é. E ele pode levar isso para o relacionamento dele com Deus. E aí qual é a parte ruim, né? A parte ruim é que muitas vezes eu vou me tratar com Deus, me relacionar com Deus, como se Deus fosse esse pai exigente. E não sei se dá para perceber, gente, não estou falando mal do meu pai, eu estou falando da apropriação que eu fiz no meu trato com Deus Pai. É disso que eu estou falando, adoro meu pai, né? O que eu estou dizendo aqui é que justamente esse desejo de ser alguém melhor para Deus, eu precisei cair em depressão para perceber: opa, eu posso ser o cara e eu posso ser uma droga, Deus vai me amar. Eu posso fazer coisas maravilhosas, eu posso fazer coisas terríveis, Deus vai me amar. Eu posso não ser útil para a igreja dependendo do que eu fizer. As pessoas que hoje me seguem, tal, compartilham meus conteúdos e tudo tal, elas falam: sabe o Roberlan? Isso pode acontecer. Deus não. Onde eu estiver, se de repente eu tiver uma recaída, estiver no fundo de um bar lá, bebendo cachaça, eu sei que Deus vai me buscar, porque eu sei que Deus não vai desistir de mim. Então eu não sei se dá para perceber que assim, essa ideia de Deus eu não tinha. E aí observa bem, eu precisei passar por períodos difíceis, eu precisei experimentar a paternidade, eu precisei desenvolver empatia com meu filho para chegar nesse nível. Até chegar nesse nível, eu fazia a mesma coisa com as pessoas que me ouviam. Você pode reparar que eu estou pregando coisas desconfortáveis, mas estou pregando para você como se eu estivesse sentado aí. E por que eu não estou preocupado? Eu peço até desculpas, né, em relação à questão. Não perguntei para o pastor Everton sobre o horário. Hoje eu estou bem, né? Antes eu vim aqui sempre por causa da Regina. Regina, o Cleito estava sempre me chamando. Aí eu fiquei um tempo sem vir. Aí depois eu vim pela Inata, agora eu vim pelo carro. Hoje eu estou chancelado. Mas assim, eu nem perguntei para o pastor horário. Eu sei que a hora está avançada, eu já vi gente indo embora. Mas a minha preocupação principal não é a questão da minha performance com você. A minha questão principal aqui é o seguinte: para que a igreja existe? Para que você está aqui? Por que você veio? Porque eu sei que se fosse para a fila do banco para pegar sua aposentadoria, você ficaria até chegar a hora do caixa. Eu sei que você ficaria. Entende? Se fosse aquele médico do INSS para você conseguir a aposentadoria, eu sei que você ficaria. Eu não sei se dá para você entender. E eu não estou dizendo que quem vai não tem um remédio para tomar, não tem um compromisso. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que é o seguinte: aquele vício de querer agradar todo mundo, além de ter me prejudicado, não serviu para nada no meu relacionamento com Deus. Pelo contrário, eu só consegui ser mais antipático. Porque tem gente que pensa que espiritual e esquisito é a mesma coisa. Não é. O Islã tem um xiita, o evangélico tem um xaato, né? E o que acontece é que muitas vezes a pessoa, ela não se perdoa, então ela ataca todo mundo. É aquele crente metralhadora. Todo mundo tem problema para aquele cara. Quem é que não conhece um crente assim? Gente, pelo amor de Deus. Um camarada na porta da minha casa falou assim: irmão, eu gosto de você, porque você sabe que eu cheiro meu negócio. Eu nem sabia, né? Você sabe que eu cheiro meu negócio e você me trata do mesmo jeito. Eu falei: cara, o dia que eu resolver a minha vida, eu começo a tomar conta da sua. Por enquanto, tem tanta coisa para resolver na minha que não dá tempo de tomar conta da sua vida. E aí, observe bem, eu falei da minha experiência.
Agora, você já parou para pensar por que você é do jeito que é? Você já parou para pensar por que algumas coisas lhe ofendem? Você já parou para pensar por que algumas coisas lhe entristecem? Você já parou para pensar por que você deixa de ser amigo das pessoas? Porque a questão não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece. E como você interpreta o que acontece depende da sua história de vida. E é numa hora dessa que às vezes um cara me vê na internet e fala assim: eu vim para ver a pregação ou psicanálise. Deu para entender? E aí, o que eu falo com um cara desse? Nem te liga, eu faria de trigo. Está dando para entender? Estou numa grande obra, eu não vou descer no mundo. Porque eu sei que está cheio de gente doente no meio evangélico. O problema é que o cara que está lá fora, ele não consegue entender que está cheio de gente doente. Na cabeça dele, como a gente tem um discurso moralista, a gente não tem problema moral. Na cabeça dele, como a gente tem um discurso anti-droga e anti-bebida, quando ele encontra um crente que bebe escondido, porque não tem como beber na frente de todo mundo, né? Falar mal da bebida, tem que beber arrando nem coisa. Aí acontece, embora quem bebe tenha cara, né, gente? Mas aí é outro assunto. E aí nessa situação, observa bem como é que são as coisas. Né? Assim, aí o cara lá fora, lá o crente, lá o irmão, ou se o cara tem algum viés político, lá o cidadão de bem. E aí eu costumo falar para as pessoas: eu prefiro estar na igreja, correndo, tropeçando, levantando, tropeçando, do que eu continuar do jeito que está. Eu prefiro o camarada que bebeu durante 40 anos e está ali durante um ano lutando para parar de beber, do que ele ficar 51 anos bebendo. Eu prefiro aquelas pessoas que de repente vivem uma vida promíscua, tropeça aqui, cai acolá, porque vamos e venhamos, né, irmãos? Às vezes até na própria igreja. Com todo respeito, gente, a quem se casou desse jeito, mas casamento é um dos momentos mais difíceis para o pastor lá na frente. Porque até a noiva, gente, até a noiva faz aquele ver assim, né? Aí o pastor tem que olhar para a testa da irmã, porque se ele olhar para o queixo, aí já começa a descambar. Mas ele é pastor! Tá. Só que assim, o hormônio dele não é crente. Agora observa bem, quem está lá fora não consegue ver isso. Como é que eu consigo ver isso? Empatia. Agora, eu vou esperar que todo mundo tenha? Não. Por isso que, por exemplo, no meu trato, eu entendo que assim, essa é a batalha do fulano, essa é a luta do fulano. Meu pai foi o melhor pai que ele pôde ser. Minha mãe foi a melhor mãe que pôde ser. Entende? As pessoas das igrejas por onde eu passei foram os melhores crentes que eles puderam ser. E eu quero ser o melhor pastor que eu puder ser. Vou conseguir atingir a expectativa real das pessoas? Claro que não. Mas agora, o que eu preciso fazer é me conscientizar que o Espírito do Senhor está sobre mim. E que Ele me ungiu para pregar boas novas para as pessoas quebradas. Ele me enviou para curar gente ferida, a livrar gente presa, a abrir os olhos dos cegos, a pôr em liberdade gente que está oprimida, a dizer que é tempo de graça, é tempo de favor de Deus, sabe? É para isso que eu estou aqui nessa terra. Só que qual é o problema? Eu estou na mesma. Eu também tenho pecados para vencer, eu também tenho tentações para superar, eu também tenho batalhas. O diabo também está me atacando. Ou seja, eu estou falando para você, mas está arriscado você viver no vacilo que eu estou condenando aqui. Então, eu não sei se dá para perceber que é isso que muitas vezes a gente como igreja não consegue discernir. Está todo mundo no mesmo barco. Ferir você, me ferir. Quando você me prejudica, você se prejudica. Não pensemos que alguém vence no litígio entre irmãos. Todo mundo perde, menos o diabo. Então, o texto que a gente colocou aqui, volta lá para a gente ler, irmãos. Você pode ler comigo? Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre a punição, porque o Senhor nos capacitou para evangelizar gente quebrada, enviou-nos a curar os corações feridos, a proclamar a libertação de quem tem sido escravo de si mesmo e a pôr em liberdade aqueles que se sentem presos. Isso. Para anunciar a salvação e o juízo do Senhor, a consolar todos os que estão abatidos e a oferecer esperança em vez de desespero aos que estão de luto em São Mateus, alegria em vez de choro, roupa de festa no lugar de angústia, a fim de que essas pessoas outrora
terminar aqui, pelo menos assim, eu sou o tipo de pregador que ou eu volto várias vezes numa igreja, ou eu nunca mais volto, né? Aqui eu já voltei várias vezes, hoje eu abusei da porta, né? Mas assim, não posso terminar sem concluir algo que Deus tinha colocado no meu coração. E eu tinha até pedido a Iana para providenciar um violão para mim. Tem como alguém trazer só um violão aqui mais para perto de mim, um pedestal? Que eu queria compartilhar com você uma música que eu já vi o nome, ela é do Kleber Lucas. Eu sei que a maioria dos crentes agora está com bronca do Kleber Lucas, mas eu acho a mensagem dessa música muito propícia, tá? E assim, como eu já estou queimando minha corda mesmo, eu termino logo de queimar, obrigado, né? E assim, e eu gostaria que você, ao ouvir essa música, você estivesse pensando naquele seu vizinho, colega de escola, aluno, professor, porque por trás, sabe, daquela mocinha que está com as pernas de fora, tem uma alma. Por trás daquele camarada que fuma maconha no seu portão, tem uma alma. Por trás daquele rapaz cheio de trejeitos, tem uma alma. Por trás daquela pessoa que te faz chorar, tem uma alma, né? E assim, o pedestal para montar o microfone, aí nesse caso, a menina é 100%, irmão. Isso aí, minha filha, identidade. Então, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando em Deus fazendo essas grandes obras, né? De Deus trabalhando. Beleza, que aí eu já ia ficar enrolado aqui agora para falar com você e botar o microfone. Mas assim, que você estivesse pensando, sabe, nessas pessoas. E quando você pensasse nisso, você pensasse, vale a pena suportar. Sabe, de você pensar o seguinte, olha, eu supero tudo isso para ver o que Deus tem para fazer. E gente, Deus tem tanta coisa para fazer. Deus não trouxe você, Deus quer trazer outras pessoas. Deus não está trabalhando em você, Deus quer trabalhar em outras pessoas. Só que Ele não quer fazer sozinho. A Bibsã é uma comunidade do reino de Deus. É a igreja, não dos membros dela, mas do dono dela, do Messias. Essa igreja pertence a Cristo, é corpo de Cristo. Para quê? Para consolar essa gente, para libertar essa gente, para transformar essa gente. Essa igreja não existe para si mesma, ela existe para o básico. O próprio nome da igreja diz que ela é uma igreja plantada nesse lugar, ela leva o nome do lugar. Então, que a gente pense nisso com carinho. Amém? O amém foi fraco, está ruim para mim. Amém, pastor. A intimidade é um problema. Então, deixa eu só. Tem que ser sentado, pastor. É? Entendi. Pastor, eu estou aparecendo ainda, né? Então, na época da imagem, gente, se eu não aparecer, aí o pessoal deixa de me ouvir. Tá ligado já? Não, liberei. O volume regula aqui ou na mesa? Aqui mesmo? Be
E aqui nós presenteamos os nossos amados pastores durante todo esse mês de março com uma canequinha comemorativa dos nossos 80 anos, né? Nosso jubileu de Carvalho. Opa, obrigado. Gente, olha a minha foto. Vai. Perdão pelo narcisismo.